ó, iniciando o nosso curso completo de matemática básica. Aqui nós vamos abordar diversos conteúdos lá da matemática básica, começando do zero, falando sobre potenciação, radiciação, fatoração, decomposição dos números, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, conjuntos numéricos, beleza? Então, tudo que é de necessário, né, para fazermos uma base bem sólida e avançarmos nos conteúdos de matemática. Tudo bem? Então, vem comigo. Olha só, nós vamos começar aqui com o conhecimento dos números. Nada mais justo, né? Não tem como você iniciar o estudo da matemática sem conhecer os números. Porque vejam só uma coisa, ó. Eu estou trabalhando lá com, vamos supor, com logaritmos, tá certo? Equações logarítmicas. Então eu resolvo o logaritmo, tudo bonitinho, e chego na solução da equação e ele pergunta o seguinte: a solução da equação pertence ao conjunto dos números reais? Pertence ao conjunto dos números inteiros? Então é necessário conhecermos qual conjunto pertence o número. Tudo bem? Está resolvendo a equação do primeiro grau, mesma coisa, equação do segundo grau. Às vezes ele diz lá, né, na questão, ache a solução da equação no universo dos números inteiros, no universo dos números reais. Então é importante, isso aí é o ponto de partida, conhecermos os conjuntos dos números. Tudo bem? Às vezes lá está com um probleminha de matemática, resolvendo aqueles probleminhas de matemática. Ele diz assim, ó, dados dois números inteiros, pares e consecutivos. Opa, o que são números inteiros? Tudo bem? Então, há necessidade, em todos os assuntos de matemática, nós vamos estar trabalhando com os conjuntos numéricos. Então, é de fundamental importância, tá certo? Esse é o nosso ponto de partida. Conhecermos os conjuntos numéricos. Depois que a gente conhece os números, a que conjunto eles pertencem, aí sim a gente vai começar a desenvolver a matemática básica. Beleza? Joia! Então vamos começar aqui, ó, com o primeiro conjunto aqui, o mais simples de todos, né? É o chamado conjunto dos números naturais. Beleza? Representado pela letrinha N e é constituído, né, pelos números positivos, começando do zero. Então, 0, 1, 2, 3. Na realidade, o conjunto dos números naturais serve para contabilizar elementos de um determinado conjunto. Então, por exemplo, eu tenho uma sala, tenho 10 alunos, aí eu vou representar pelo número 10. Tenho 50 alunos, então vou representar pelo número 50. Beleza? Então, o conjunto dos números naturais, na realidade, é formado pelos números positivos. Fechou? Pronto, então guarda essa boa informação a respeito do conjunto dos números naturais. Beleza, só que a matemática não se limita a trabalhar apenas com valores positivos. Vão existir situações, né, que a gente vai precisar dos números negativos. E aí, verificou-se o seguinte, ó, construiu-se, né, um novo conjunto a partir dos números naturais, acrescentando a ele os números negativos e formando assim um conjunto mais amplo, né, chamado de números inteiros. Conjunto dos números inteiros. E será representado pela letrinha Z. E como é que funciona isso aí, professor? É o seguinte, ó, é você imaginar, olha só, eu tenho uma reta numerada, Tudo bem? E aqui, ó, a gente faz o seguinte, ó. Aqui a gente faz o seguinte, tem o zero, é a minha referência. À direita do zero, eu coloco sempre os valores positivos. À direita do zero, sempre os valores positivos. Beleza? Mais um, mais dois, mais três e assim sucessivamente. À esquerda do zero, guardando uma mesma distância, como nós acabamos de especificar aqui, ó, para o número positivo, ó, de 0 até 1, essa distânciazinha aqui, guarda-se essa mesma distância em relação aos números negativos. É como se fosse uma régua, tá certo? Uma réguazinha. Aqui, ó, menos 1. Mais um pouquinho à esquerda, por menos 2. Beleza? Show? Pronto, então com isso aí nós temos o quê? A formação dos números inteiros. Formação dos números inteiros. Beleza, professor? Então quer dizer que os números inteiros, né,
basta ao conjunto dos números naturais acrescentarmos os números negativos e aí obtemos os números inteiros. Show de bola, professor. Beleza? Joia. Segue o jogo. Agora sim, ó. Vimos que começamos com o conjunto dos números naturais, só números positivos, depois acrescentamos valores negativos, formamos números inteiros. Só que existe também as situações que vamos precisar trabalhar com os números fracionários. Tudo bem? E aí, a esses números fracionários, nós o denominamos de números, olha aí, racionais. E são representados pela letrinha Q. Tudo bem? E o que são, professor, esses números racionais? Olha, os números racionais é todo número que eu posso escrever da seguinte forma, na forma A sobre B, na forma de uma fração, onde esse A e B, olha aí, rapaz, onde A e B pertence a quem? Ao conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Só que o B tem que ser, olha aí, rapaz, diferente de zero. Por que mesmo, professor? Porque se eu estou diante de uma fração, o denominador de uma fração não pode ser zero. Não tem uma divisão disso. Por exemplo, o 5 dividido por zero. Isso é indefinido. Joia? Por isso que a gente faz essa ressalva com relação ao denominador da fração. Beleza, professor? Show de bola. E quais seriam os números que se encaixam nesse conjunto? Olha só, nós temos três espécies. O primeiro deles é o próprio número inteiro. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de uma fração. E se o número pode ser escrito na forma de uma fração, ele é racional. Se não, vejamos, ó. Pega aí o 5. O 5 eu posso escrever como sendo o quê? O resultado de 5 dividido por 1. Tudo bem? 5 dividido por 1 é 5. Consegui representar o número na forma de fração? Sim, professor, conseguimos. Então, ele é um número racional. Beleza? Ah, professor, mas você pegou o número positivo. E se for um número negativo? Também funciona, meu filho. Olha aqui, ó. Ele não disse que o número racional é todo número na forma A sobre B, onde A e B pertencem a quem? Aos números racionais. Pertence aos números racionais, ou melhor, números inteiros. E os números inteiros são positivos, podem ser positivos ou negativos. De tal forma que, se eu pegar, ó, por exemplo, o menos 3, posso representar na forma de uma fração, professor? Sim. Pode ser menos 3, olha aí, rapaz, dividido por 1. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Então, qualquer número inteiro pode ser representado na forma de uma fração. Então, qualquer número inteiro é um número racional. E o zero, professor, pode também? Sim, o zero pode também. Porque se não, vejamos, ó, zero é a mesma coisa que 0 dividido por 1. A melhor forma de pensar no número é pegar ele e dividir por 1. Porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Beleza, professor. Fechou aí a ideia? Fechamos a ideia. Joia. Agora temos também um outro grupo, ó. Quem seria? O número decimal finito. Como assim, professor? É o seguinte, ó. Eu tenho o número, por exemplo, tá certo? Se eu tiver o número 0,3, é um número decimal finito, né? Tem um número de casas decimais limitado, uma casa decimal. Eu verifico quantos algarismos aparecem após a vírgula. Só tem um, então uma casa decimal. Aí eu vou poder escrevê-lo da seguinte maneira. 3 é o numerador sobre quantas casas decimais? Não foi apenas uma? Então divido por 10. Beleza, professor. Aí se eu tiver, por exemplo, também, ó, 0,87. Agora eu tenho um número com duas casas decimais. São dois números após a vírgula, dois algarismos, então duas casas decimais. Então eu escrevo assim, ó, 87 sobre 100. Beleza? Então, de tal forma que qualquer número
decimal finito, vai ser possível representá-lo na forma de uma fração. E aí eu posso tranquilamente dizer que trata-se de um número racional. Beleza? Fechou? Beleza, professor. Show de bola. Então aqui, ó, já era também. Joia. E o último aqui, o último grupo, são os chamados números, ó, esses aqui importantíssimos, né? Lá quando trabalhamos na parte de expressões numéricas. Expressões numéricas. É muito comum aparecer os chamados números, olha aí, rapaz, os chamados números decimais, tá certo? O número é decimal, infinito e periódico. O que é que significa isso? Eu não tenho mais um número de casas decimais determinada, né, limitada, como nesses exemplos aqui, ó, nesses exemplos, né, 0,3, 0,87, é infinita. No entanto, ela é periódica, ou seja, se repete. Esse número aí é mais conhecido, né, como dízimas periódicas. Olha aí, rapaz. Então quer dizer que a dízima periódica, professor, é um número racional? Sim, a dízima periódica é um número racional. Se não, vejamos, ó, vamos colocar aqui as situações. Eu tenho, olha só, 0, olha só, 4, 4, 4, aí aparece assim, ó. Tá vendo só? Ou então, 0, vamos colocar aqui outro, 0, 35, 35, tudo bem? Beleza, professor. Agora, temos também assim, ó, as seguintes dízimas, ó. Temos também essas dízimas aqui também, ó. Vê só. Vamos colocar até uma mais completa aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar até uma mais completa aqui. Vou botar Vou botar uma. Beleza? Pronto. Eu vou fazer uma com a parte inteira também. Aí vou colocar outras situações aqui, ó, para a gente dar uma treinada nisso aqui, né, nas chamadas dízimas. E quando os alunos veem isso aqui, aí se apavoram. Tá certo? E quer fazer os cálculos com os valores nessa forma aqui. Não pode, tá certo? Não pode. A gente tem que converter isso aqui para uma fração, a chamada fração geratriz da dízima. Beleza, professor? Então, qual seria a outra situação? É a seguinte, ó. A outra situação é a seguinte. Eu ter assim, ó, 0,2, 5, 5, 5. Certo? E a outra aqui, vamos colocar assim, 2, 2. Vou colocar aqui 1, 3, 2, 2, 2. Pronto. Tem diferença, professor? Sim. Essas dízimas aqui, ó, essas dízimas aqui são chamadas de dízimas periódicas simples. E essas aqui são chamadas de dízimas periódicas compostas. Como é que eu sei isso, professor? Ó, essa aqui, vamos colocar aqui, ó, dízimas, vamos colocar assim, dízimas, tá certo? Periódicas, vou representar só assim, tá bom? Periódicas simples. Essas aqui, dízimas, olha aí, rapaz, dízimas periódicas compostas. Como é que eu sei mesmo, professor, isso? É o seguinte, você vai prestar atenção no seguinte detalhe. Se o número se repete logo após a vírgula, olha aí, rapaz, o detalhe. Se o número se repete logo após a vírgula, estaremos diante das chamadas dízimas periódicas simples. Olha aqui, ó, o número se repetindo logo após a vírgula, ó. 0, aí vírgula, 4, 4, 4, 4, 4. Olha só, tá vendo? Esse aqui também, ó, o número se repetiu logo após a vírgula. Ficou 1,35, 35 e assim sucessivamente. Agora, esse outro grupo aqui não, ó. O que é que aconteceu? Vírgula, depois
O número se repetiu logo após a vírgula? Não. Tem um intruso aqui, ó. Tem um intruso aqui, ó. Tá vendo? O 2. Passado o 2, aí sim o número começa a se repetir. 5, 5, 5. Mesma coisa de baixo, ó. Tem um intrusozinho aqui, ó. Que é quem? O 1. Tá certo? Aí depois ela começa a se repetir. 32, 32 e assim sucessivamente. Então, se o número se repete logo após a vírgula, periódica simples. O número não se repetiu logo após a vírgula, então é periódica composta. Beleza, professor? Show de bola. Aí, ó, esse númerozinho aqui que se repete, o número que se repete, vamos encontrar logo a fração, né, que gera a dízima, chamada de fração geratriz. O número que se repete após a vírgula, nós o denominamos de período, tá certo? Período. Quem é aqui é o 4. E é costume representar com uma barrinha, né, acima desse número que se repete. E como é que a gente faz, professor, para determinar a fração? Como é que a gente faz para determinar a fração? É simples. Vai ser o seguinte, ó, o número que se repete é o numerador, 4. Beleza? O número que se repete é o numerador, é o período, né? É o 4. O denominador será formado de tantos 9 quanto forem, né, os algarismos do período. O período não é formado pelo número 4, então só tem um algarismo. Então eu ponho um 9 aqui embaixo. Eita, professor, melhor o 9, professor. Então, ó, 4 sobre 9. Beleza? É assim que se procede para determinar a dízima, a fração que gerou a dízima, né? A fração geratriz. Beleza, professor? E essa outra aqui, hein? Ó, essa outra aqui tem um detalhezinho. Que detalhe é esse, professor? É porque ela tem uma parte inteira. Ela tem uma parte inteira. Olha aqui, ó, o 1. Não é? No exemplo anterior, ó, não tinha parte inteira, era 0. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai preparar o numerador. Como é, professor, essa preparação? É a seguinte. Vamos nos preocupar primeiro com o que é mais fácil, que é representar o denominador. O denominador nós vimos, ó, vai ser formado por tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Quem é o período aqui mesmo, professor? É o número que se repete. Quem que é? 35, meu filho. É o 35. Então, eu vou ter um 9 representando o algarismo 3 e um outro 9 representando o algarismo 5. Cada 9, um algarismo do período. Cada 9, um algarismo do período. Fechou, professor. Show de bola. Agora, o que é que acontece? Agora eu vou preparar o numerador. O numerador vai ser preparado da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar a parte inteira e vou juntar até o último algarismo do período. Olha aí, rapaz, eu pego a parte inteira, olha só, e vou até o último algarismo do período. Tudo bem? Formei o número, não foi? Que número é esse? 135. Então, eu vou colocar aqui, ó, 135. Joia? Pronto. Esse valor formado, a gente vai subtrair de quem? Da parte inteira da dízima. Da parte inteira, que é quem? O 1. Joia, professor? Então, 135 menos 1. Isso aqui vai resultar em quê? 135 menos 1 dá 134 sobre 99. Pronto. Está aí a fração geratriz, a fração que gera a dízima 1,35, 35, 35. Tudo bem? Show de bola, professor. Então, isso aí para a dízima periódica simples. E a dízima periódica composta, hein, professor? Como é que funciona? É o seguinte, ó. Já sabemos, dízima periódica composta difere da dízima periódica simples. Por quê, professor, mesmo? Porque ela não se repete, né, os algarismos do período logo após a vírgula. Tem um intrusozinho aqui, né? E como é, professor, que se chama esse intruso? Isso aqui a gente chama de antiperíodo. É o número que aparece entre a parte inteira e o período. Tudo bem? Fechou. E aí, como é que a gente faz mesmo, professor? Isso é o seguinte, ó.
é o seguinte. É bem parecido com a periódica simples, só que tem um detalhezinho aí no denominador. Então vamos logo a ele. Na periódica simples nós vimos o seguinte, cada algarismo do período é representado por um 9. Aqui também vai continuar sendo. Cada algarismo do período vai ser representado por um 9. Tá certo? O período aqui é 5. Joia. Agora, esses 9 serão acompanhados de tantos zeros quanto forem os algarismos do antiperíodo. Olha aí, rapaz. Então quer dizer que o denominador da fração geratriz de uma dízima periódica composta vai ser formada de 9 e de zeros. Beleza? Show de bola, professor. Então ficaria o seguinte, ó. Um 9, olha aí. Um 9 para representar o que, professor? Um 9 para representar o 5, o algarismo do período. Beleza. E agora vai ter zeros, né, professor? Também sim. Esse zero aqui representando o algarismo do antiperíodo, não é o 2? Então, se tivessem dois algarismos, dois antiperíodos, então seriam 2 zeros. Se tivessem 3, seriam 3 zeros. Tudo bem? Joia, professor. E agora, como é que eu faço? Agora, o raciocínio semelhante ao que nós fizemos no item anterior. Tudo bem? Vamos preparar aqui o numerador. Vamos preparar o numerador. Olha aí. Então, como é que ficaria? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o antiperíodo. E juntar com o período. Olha só. Antiperíodo com o período. Vou formar um númerozinho, né? Sim, professor. Vou formar um númerozinho. Que número é esse? É o 25. Desse 25, eu subtraio o antiperíodo, que é quanto? 2. Sempre assim, professor? Sempre assim. Antiperíodo junta com período. Formou o número. Desse número formado, eu subtraio o antiperíodo. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar o 23. 25 menos 2, 23. Sobre quem? 90. Então, se eu pegar 23 e dividir por 90, o resultado vai ser 0,25555 e assim sucessivamente. Fechou? Beleza, vamos a mais um exemplo para finalizarmos. Olha só, importante, por isso que eu estou demorando um pouquinho mais aqui, porque essa parte é fundamental, tá certo? Quando formos trabalhar com expressões numéricas que envolvem vários tipos de operações, vão aparecer esses númerozinhos lá e a gente tem que estar ligado. Beleza, professor. E esse aqui, professor? Esse aqui é porque ela tem parte inteira. Mas não tem mais problema para a gente, porque a gente sabe trabalhar com a parte inteira. Não é assim? Beleza, professor. Vamos logo ao denominador, que é o mais fácil de preparar? Sim. Como é que fica o denominador? Tantos 9 quanto forem os algarismos do período. Quantos algarismos tem o período? Quantos algarismos tem o período? Tem 2, professor, que é o 3 e o 2. Beleza? Então vão ser 2 9. 2 9. Olha aí, rapaz. Beleza, professor. Show de bola. 2 9. É um para representar o 3, o outro para representar o 2. Mas tem o intruso. Tem o antiperíodo. Se tem o antiperíodo, eu tenho que botar zeros, né? Isso mesmo. Então, o denominador vai ficar 990. 990. Beleza, professor. Fechou? Joia. Agora, vamos preparar o numerador. Vamos preparar o numerador. Como é que seria, professor? Eu pego e faço o seguinte, ó. Pego a parte inteira, e vou juntar até o último algarismo do período. Olha aí, rapaz. E vou formar um número, né, professor? Sim. E que número é esse? 2132. 2132. Tudo bem? Desse valorzinho aí, eu subtraio quem? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Como tem parte inteira, ela tem parte inteira, né? Eu vou juntar a parte inteira até o antiperíodo. Parte inteira até o antiperíodo. Beleza? Isso aqui, ó. Formei que número? Formei o 21. Joia? Formei o 21. Fecha aqui. Opa.
por 1021. Tudo bem? Joia, professor. E agora? Agora, nós vamos ter o seguinte, 990 no denominador, certo? 990. E no numerador é 2132 menos 21. Menos 21. Então, vai dar quantos aqui? Vai dar 2100, olha só, e 2111, né? 2111. Fechou? 2111. Pronto. Fechou, né? 2100. Vamos melhorar aqui, professor. 2111. Pronto. 2111 dividido por 990 vai ser essa fração, né, geratriz, que vai dar origem a essa dízima. 2.132, 32, 32 e assim sucessivamente. Fechou? Pronto. Então, os números racionais acabamos de finalizarmos. Joia, professor. Show de bola. Então, vamos adiante. O que é que nós temos mais? Bom, nós temos agora os números irracionais. Nós vimos que os números racionais são aqueles que podem ser representados na forma de uma fração, na forma A sobre B. Os números irracionais são aqueles que não vamos conseguir representá-los na forma de uma fração. São os decimais, infinitos, olha aí, e não periódicos. Infinitos e não periódicos. Lá nós vimos, né, um grupinho que pertence aos racionais, mas são os decimais infinitos e periódicos, que são as chamadas dízimas, que acabamos de comentar. Então, esses aqui, aí os números irracionais, né, representados pela letrinha I, não podem ser representados na forma de uma fração, tá certo? Então, são aquelas raízes não exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é 1. Se a gente for lá na calculadora, vai encontrar esse valor aqui, 1,4142 e aí segue. É um número decimal infinito, tá vendo só? E não periódico, ele não se repete como as dízimas, tá certo? Um outro bem famoso, quem é ele? Olha ele lá, o π, lá da trigonometria, né? 3,1415 e assim sucessivamente. Decimal infinito e não periódico. Fechou? Beleza, professor? Show de bola! E agora, para complementarmos, né? Fechar aí a ideia, nós temos o conjunto dos números reais. Dentre esses que nós trabalhamos, né, até agora, é o maior, tá certo? Ainda tem um outro, o conjunto dos números complexos, mas nós não vamos tratar deles agora, tá certo? Beleza, professor. E o que são os números reais? Olha, os números reais, na realidade, é juntarmos os números racionais com os irracionais. Se juntarmos os racionais com os irracionais, encontramos o chamado conjunto dos números reais. Como assim, professor? É o seguinte, vamos representar por meio de diagrama, fica mais fácil a ideia. Eu tenho aqui, conjuntinho dos números naturais, o menor de todos. Tenho o conjunto dos números inteiros. Tenho o conjunto dos números racionais. Podemos assim representar, tá certo? Então a gente faz assim, Esse pequenininho aqui seria o n, os números naturais. Todo número natural é um número inteiro, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro, nós acabamos de ver, né, é um número racional. Então, o conjunto dos números racionais está contido nos números. O conjunto dos números inteiros está contido nos números racionais. Beleza? Então fica assim, no diagrama. Fica mais fácil a visibilidade, né? Todo número inteiro, todo número natural é um número inteiro. E todo número inteiro é um número racional. Fechou aí? Beleza?
Só que a esse grupo aqui de conjuntos, nós acrescentamos aqui fora ó, os chamados números irracionais. Olha aí, rapaz. Olha só. Os irracionais. Se reunirmos esses dois conjuntos racionais com os irracionais, o resultado quem que é? Os números reais. Tudo bem? Fechou? Olha só. Opa. Passa reta direito, professor. Olha só. Vamos fechar aqui. Joia? Pronto. Aí aqui, ó, em cima, eu vou colocar os números reais. Pronto. A reunião, né, desses dois conjuntos me dá um número real. Então, pensei em qualquer número desse que nós comentamos, menos 2, 3 sobre 2, raiz de 5, né? 3,25. Qualquer um desses valores aí, na realidade, é um número real. Tudo bem? Beleza, professor. Show de bola. Então, ó, só para finalizarmos aí, e aí a gente agora já conhece, né, os conjuntos, tá certo? Não vamos mais nos perder, né, no que diz respeito ao reconhecimento dos números. Só um detalhezinho aí, ó, que é o seguinte: tomar cuidado quando aparece no conjunto esses sinaizinhos aqui, ó, junto ao seu símbolo, o asterisco, o sinal de mais e o sinal de menos, tá certo? Porque se não vejamos, às vezes ele menciona o conjunto assim, ó. Isso é muito comum lá quando estamos trabalhando com equações, com funções. Ele dá lá a historinha do domínio, né, da imagem. É comum ele representar algo dessa natureza aqui, ó. Aí faz assim, Z+, aí põe um asterisco aqui. O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte, isso não vale só para o Z não, tá certo? Vale para qualquer um desses conjuntos aqui que eu mencionei, tá certo? Então, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, sinalzinho de mais, os números inteiros não são formados por números positivos e negativos? Sim, professor, mas o sinal de mais só vão fazer parte os números positivos, tudo bem? E esse asteriscozinho aqui, ele exclui o zero, de tal forma que a representação da forma como está aqui seria o seguinte, ó, eu pensar nos números 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá certo? Os números inteiros, não, esse conjunto aqui não está da forma completa do conjunto dos números inteiros. Na realidade, é um subconjunto dos números inteiros. Só tem aqui números positivos. Tudo bem? Aí, ó, se nós pegarmos aqui, ó, os números naturais, tá certo? E fizermos isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui, o que é que vai acontecer? Vai ficar 1, 2, 3, 4. Ou seja, o Z, asterisco mais, tá vendo? Ó? É a mesma coisa que os naturais sem o zero. Olha só, tá vendo? Esse asterisco aqui exclui o zero do conjunto. Sinal de mais exclui os números negativos. E se tiver menos, professor? Se tiver menos, ó, vamos colocar aqui, ó, Z menos. Se eu tiver assim. Se eu tiver Z menos, ele vai excluir os positivos. Se eu tiver Z menos, ele vai excluir os números positivos. Tudo bem? Aí, nesse caso aqui, eu ficaria assim, ó. Eu ficaria assim, ó. Menos infinito, né? Vem menos 3, menos 2, menos 1. O zero entra, professor? Sim. Ele não botou asterisco. Eu só excluo o zero se ele colocar lá no símbolo do conjunto o asterisco. Tudo bem? Fechado isso aí? Isso aqui, ó, volta de novo, ó. Voltando aqui de novo. Esses sinais aqui é para qualquer um desses conjuntos, tá certo? Apareceu um asterisco, um mais, um menos, é porque ele vai estar excluindo alguém. Tudo bem? Vale para qualquer um desses aqui. Joia? O R também. Beleza? Fechou? Pronto. Então nós vimos aí
os chamados números naturais, números inteiros, os racionais, os irracionais e os números reais. Tudo bem? Porque eu entendo o seguinte, ó, não tem como iniciarmos os conteúdos de matemática sem conhecermos os conjuntos numéricos. Isso aqui é fundamental, tá certo? É fundamental. Não tem como o aluno aprender matemática sem conhecer os números. Não faz sentido. Beleza? Show de bola? Pronto. Então, com isso aqui, nós encerramos essa primeira aula introdutória do curso básico de matemática. Tudo bem? Fechou? Joia, professor. Então, um abraço e até a próxima.